Galera, estudo aí do módulo 11, capítulo 11, né, de Álgebra 2, inequações do segundo grau. Bom, visto que os módulos 9 e 10 são módulos de função de segundo grau, nos últimos vídeos a gente estudou, né, completamente a função. Fizemos o estudo completo em 3 casos, né? E para resolver as inequações de segundo grau, a gente usa um item desses casos, chamado de estudo do sinal. Obviamente, estudar o sinal é saber onde algo é positivo, onde algo é negativo e onde algo é zero, né? Que nos remete à ideia do maior ou igual a zero, do maior que zero, do menor do que zero, ou até mesmo do menor igual a zero. Então eu fiz aqui para vocês perceberem. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é descobrir quais são as raízes do polinômio, né? Se elas são reais, se elas existem em R, se elas são iguais, se elas são diferentes, né? Isso está em função do delta. Então, quando eu igualo esse polinômio a zero, x ao quadrado menos 5x mais 6, eu noto que as suas raízes são x' igual a 2 e x2' igual a 3. Como o A é positivo, a concavidade é para cima. Então eu faço um esboço grosseiro do meu gráfico usando apenas o eixo x como referência. Porque eu já sei que o x corta o y para cima em positivo, para baixo em negativo, e nele próprio é zero, né? A parábola fica com essa feição, né? Aqui é o 2, e eu vou dizer por que eu estou botando a bolinha fechada. E aqui é o 3, eu também vou dizer por que eu estou botando a bolinha fechada. Como é que fica o estudo do sinal dessa parábola que sorri? Mais, menos e mais. Tudo isso está lá no estudo completo nos últimos vídeos. Muito bem. Qual é a conclusão que eu chego? Que lá no vídeo eu escrevo algebricamente aqui do lado. Se x menor do que 2 ou x maior que 3, f de x é positivo. Então, todo esse polinômio se torna positivo à medida que eu substituo x por valores menores do que 2 ou maiores que 3. Se x entre 2 e 3, f de x é negativo, ou seja, todo esse polinômio vai dar um valor negativo se eu substituir o x por um valor entre 2 e 3. Ainda assim, se x igual a 2 ou x exatamente igual a 3, f de x igual a zero, o polinômio é igual a zero, até porque são as raízes. Eu igualei ele a zero para achar essas raízes. E a gente acha essas raízes pela fórmula de Bhaskara ou pela regra da soma e do produto. Tudo isso, né, conteúdos de vídeos passados, né? Se os senhores ainda tiverem alguma dúvida, volte lá, assista novamente, para depois poder acompanhar direitinho essa resolução de inequação de segundo grau, ok? Então, ficamos assim, né? Mais se x é menor do que 2 ou maior do que 3, menos se x está entre 2 e 3, e zero se x igual a 2 ou igual a 3. Isso é estudar o sinal, né, do polinômio. Isso é ter bagagem para resolver a inequação. Porque o que essa inequação está pedindo aqui primeiro? Eu quero saber quando esse polinômio é o quê? Maior ou igual a zero. Bom, maior eu já sei. Menor do que 2 ou maior do que 3. E igual a zero? No próprio 2 e no 3. Ora, então eu vou pegar todo esse intervalo até o 2, inclusive o 2, por isso eu fechei a bolinha, e vou pegar todo esse intervalo a partir do 3, inclusive o 3, por isso que eu fechei a bolinha. A bolinha está fechada por causa do igual. Se não tivesse igual, qual era a diferença? A bolinha seria aberta. Então, a gente representa a nossa solução da seguinte maneira.
x pertence a R, porque x está sobre os elementos de x, né? No caso, estão ali, fazem parte do eixo real, que x é real, tal que x menor ou igual a 2 ou x maior ou igual a 3. Então, essa é a solução da minha inequação do segundo grau, esse primeiro exemplo. Ok? Note que isso é parte do estudo do sinal, né? Muito bem. Bom, e agora se eu quisesse dizer que ela é menor que zero? Bom, o primeiro passo é muito semelhante. Achar o x' e achar o x duas linhas. Aí, eu vou trocar esse E aqui só por uma questão de vaidade sintática. Eu vou trocar esse E que eu estou colocando aqui por um ponto e vírgula. Tá? Para vocês não muda muito não, é só uma questão de vaidade mesmo. Muito bem. Aí, eu já sei que x' igual a 2 ou x' duas linhas igual a 3, né? Muito bem, são os valores que zeram o polinômio, posso fazer pela fórmula de Bhaskara, ou ainda posso usar a regra da soma e do produto. Muito bem. Então, novamente, eu faço o esboço grosseiro do meu gráfico, né? Que é uma parábola cortando x no 2 e no 3. Só que agora eu vou colocar a minha bolinha aqui, ó, aberta. Por que eu estou colocando a bolinha aberta, professor? Já já vocês vão saber. Aqui é o 2, aqui é o 3. Né? O estudo do sinal, que já foi feito inclusive no item 1, diz que, como ela está sorrindo, aqui é mais, aqui é menos e aqui é mais. Se ela estivesse chorando, seria o contrário, né? Menos, mais, menos. Tudo isso está lá, né, no nosso estudo completo, nos vídeos anteriores. Muito bem. Bom, novamente, o que eu tenho? Que se x, então, é menor do que 2 ou maior do que 3, o polinômio é positivo. Se x está entre 2 e 3, o polinômio é negativo. E se x igual a 2 ou x igual a 3, o polinômio é zero. Só que agora ele não colocou o igual aqui, ó. Tá vendo? Ele quer que o polinômio seja somente menor. E onde que ele é menor? Exatamente entre o 2 e o 3. Posso usar o 2 ou o 3? Não, porque se eu usar o 2 ou o 3, ele zera. Ele não é menor ou igual, ele é só menor, né? Então, como é que fica aí o meu conjunto de solução? Solução, x pertence a R, porque x é um valor real, está sobre o eixo real x, tal que 2 menor apenas do que x, menor do que 3. Essa é uma sintaxe para dizer que x está entre 2 e 3. Então, note, quando eu quero valores menores ou maiores, né? No caso aqui do item 1, ó como é que é a sintaxe, para cá ou para lá. É uma união de dois intervalos. Quando eu quero, né, os caras que estão entre, olha como é que é a sintaxe. Ok? Isso chama-se forma canônica de representação de um intervalo. Logo, isso aqui é o nosso conjunto solução. Posso representar esse conjunto solução de outra maneira? Pode. Pode ser assim também, ó. Aberto no menos infinito. Ó. Tá vindo do menos infinito. Eu não posso fechar o infinito. Então, aberto. Colchete para fora. Até o 2, fechado. Fechei no 2. Bolinha fechada. União com fechado no 3, ó. Fechei no 3. Até o mais infinito aberto. Ok? E essa aqui como é que ficaria? Poderia ser assim também, ó. Aberto no 2, aberto no 3. Porque o 2 e o 3 estão fora, né, do meu intervalo, uma vez que as bolinhas estão abertas. Então tá aqui. Forma de intervalo, forma canônica, forma geométrica. Forma de intervalo, forma canônica, forma geométrica de se representar a solução de uma inequação do segundo grau. Coloquei dois exemplos, um mesmo exemplo, né, para a gente estudar em cima dele e ter o comparativo, mas se caso o A fosse negativo, a concavidade seria para baixo,
mudaria, ficaria menos mais menos, e aí, né, obviamente, para valores maiores do que zero, eu teria os caras de dentro. E menores do que zero, eu teria os caras de fora, trocaria, né? Mas os caras sobre x continuariam sendo os caras que transformam um polinômio em zero. Ok, senhores? Então, mais uma vez, esse é o nosso módulo 11, a parte de inequações do segundo grau, tá? Ficamos por aqui. Aquele abraço.